Pastor Marco Feliciano, hoje considerado um dos grandes pregadores do Evangelho no Brasil. A igreja quer saudá-lo, bem-vindo entre nós. Levante o seu braço, diga um amém. Amém. Confirme este amém com uma salva de palmas. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está muito feliz hoje aqui, encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Aqui não é difícil, né? Mas se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar ou para mim ou para o pastor Osmar aqui. O pastor Osmar está com uma gravata ali que nem Salomão teve uma igual essa para vestir. É uma alegria poder estar aqui em Sorocaba, nessa oportunidade, nessa linda igreja, ao lado de um dos veteranos da fé cristã, um herói dos nossos tempos modernos, da nossa fé, o pastor Osmar. Não é fácil pregar aqui. Eu que já ministrei muitas vezes, estou com as pernas bambas, mas eu sei que Deus vai ter misericórdia de nós hoje. E se você me ajudar a dar bastante glória a Deus, nós vamos sair da terra, vamos dar um pulinho no céu nessa noite aqui. Tem algum pentecostal aqui dentro? Perfeito. Os que trouxeram a Bíblia sem perca de tempo, abram-na comigo no livro do profeta messiânico, no capítulo de número 43. Isaías, capítulo 43, a partir do versículo de número 8. Quero também fazer menção aqui do Mazinho, que é um amigo particular. Mazinho tem o dom de deixar as pessoas bonitas, né? Quem não está muito satisfeito com a aparência, é só visitar o estúdio dele, que ele faz milagre. Ele tem uma máquina lá, pastor Osmar, que eu falei, meu Deus, ele consegue tirar as imperfeições da gente. Ele fez a capa do meu CD. Agradeço ao Mazinho. Isaías 43, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga socorro. Todos encontraram. Versículo 8 a seguir. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. E quem dentre eles pôde anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem, pois, as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga que verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais que eu sou o mesmo. E antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim Deus nenhum haverá. Eu, Senhor, sou o Senhor. Fora de mim não há quem possa salvar. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir e Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Capítulo 44, virando apenas uma página do seu livro, versículo de número 28. Na sequência, o capítulo 45, verso 1. 44, verso 28. Que digo de Ciro: ele é o meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: será edificada, e ao templo será restaurado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas nunca mais se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Só quem crê nessa escritura sagrada, dê um glória a Deus.
Feche a sua Bíblia por um momento, se pudesse se colocar de pé mais uma vez e pegar na mão da pessoa que está do seu lado com carinho e com respeito. Se puder atravessar a faixa de Gaza que te separa do seu irmão. Isso. Se o irmão do seu lado não quiser pegar na sua mão, dê um chute na canela dele. Isso. Aperte a mão da pessoa com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que daqui a alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Daqui a alguns momentos os seus filhos serão atingidos pela compaixão, serão atingidos pelo seu amor. Daqui a alguns momentos haverá arrependimento entre nós. Daqui a alguns momentos, Senhor, os frios serão aquecidos. Os que vieram se arrastando voltarão voando nas asas da esperança para os seus lares. Então, antes que eu comece a desenrolar os seus oráculos, eu lhe faço um pedido sagrado. Cerca este santuário com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta. Rasga o céu sobre Sorocaba nesta noite, e envia do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam e comecem a esparramar brasas de fogo entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. Fala conosco profundamente, em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém. Os que podem, tomem seu assento, dando a Cristo uma linda salva de palmas, porque Ele merece. O Congresso Missionário, eu não posso fugir a todo o contexto missionário e a expectativa aplicada para esta festa. Ao ler o livro do profeta Isaías, nos capítulos que li, a minha mente divaga pelo tempo e pelo espaço, me reportando aos anos áureos dos cursos de teologia, dos seminários, e parece que me vejo dentro de uma sala de aula, ouvindo os meus velhos professores ensinando um pouco da história deste livro tão sagrado que é o livro do profeta messiânico. Nenhum outro profeta vaticinou com tanta propriedade acerca de Cristo como Isaías. Isaías é único na sua poesia, é único na sua vidência. É como se Deus colocasse nos olhos dele uma luneta telescópica, invisível e espiritual, e desse a ele o dom de ver o futuro. E é isso que os profetas eram, videntes que enxergavam o além. Isaías profetizou 700 anos antes do Filho de Deus se encarnar na terra. 7 séculos antes de Jesus nascer, já estava Isaías num vislumbre eterno, em transe, gritando para todos ouvirem. Naquele tempo ninguém entendia nada, quando ele olhava para o céu e falava com os olhos marejados em lágrimas: eis que uma virgem conceberá e dará lá ela à luz a um filho, colocarão nele o nome de Emanuel, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em um outro momento de vislumbre, Isaías grita um pouco mais alto, dizendo: eis que esse menino não é comum, porque o menino nos nasceu, mas um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Isaías está no momento de eloquência espiritual, falando das duas naturezas de Cristo. A natureza humana, ele chama Cristo de menino, e na natureza divina, ele chama Cristo de filho. E ele separa, ele diz: o menino nasce, mas o filho não pode nascer. O filho é entregue, porque o filho é Deus, e Deus que nasce não é criador e sim criatura.
Por isso Deus não pode nascer. O menino que nasce é o barro que vem de Maria, é o invólucro que tem por nome no futuro de Jesus. Jesus é o menino, mas o filho é o Cristo eterno ungido, que foi soprado dentro do ventre de Maria e deu a ele o poder de ser homem, Deus nessa terra. Faltar-me aqui tempo para falar sobre todas as profecias sagradas de Isaías acerca do Messias. Todavia, meu coração está voltado nesta noite para uma outra história, para uma história que reporta um tempo em que Isaías profetiza sobre uma nação que está à beira do abismo. Isaías profetiza a um Israel arrogante. Isaías profetiza a um Israel pretensioso, prepotente demais. Isaías é levantado por Deus num tempo em que Deus já não era mais querido no meio da nação. Israel esqueceu e infelizmente deixaram para trás os princípios aprendidos na calada do deserto. Porque no meio do deserto eles olhavam para o céu e mesmo não vendo Deus, sabiam que Deus estava lá. E sabiam que as suas vozes na terra poderiam atrair o santo milagre para cá. Eles se esqueceram que por um período de 40 anos a roupa não envelheceu no corpo deles, o sapato não furou nos pés deles, que por 40 anos não faltou comida na mesa deles, que mesmo na península calorosa e seca do Sinai não faltou água para eles. Mesmo os beduínos sofrendo na calada da noite com um frio que chega a enrijecer os ossos, Israel dormia à noite como se estivesse com uma fogueira acesa dentro de casa, porque a nuvem do Senhor fazia calor de cima para baixo. Os beduínos sofriam com o calor durante o dia, tendo as suas peles quase estorricadas. Israel caminhava no deserto como eu e você caminhamos dentro do conforto do nosso carro com ar condicionado, porque a nuvem do Senhor fazia sombra sobre este Israel. Este Israel tinha o direito de escolher o que comer. E o dia que eles enjoaram do maná sagrado e olharam para o céu e falaram: estamos cansados de pão, Deus abre o céu e faz chover carne na mesa deles. Pense num Deus que cuida do seu povo. Pense num Deus cujo nome lá no deserto foi exaltado como Jeová Jiré, o Deus que providencia tudo e um pouco mais que o seu povo necessita. Quem serve a este Deus sacro aqui? Quem serve a este Deus? Dê mais um grito de glória para empolgar o coração desse pregador. Este Isaías, levantado por Deus neste tempo negro, carrega sobre si a estigma de ser um profeta, a estigma de ser um... Desculpa, eu não ouvi, pode falar um pouco mais alto? E o que era um profeta senão um confidente de Deus? O que era um profeta senão a consciência política do rei? O que era um profeta senão o representante porta-voz daquele que fez os céus e a terra? Lembra que no Velho Testamento Deus não se revelava a qualquer um? Só 3 categorias de pessoas recebiam a sua presença e a sua revelação: os reis, sacerdotes e profetas. E esse trio era ungido pelo Senhor, e esta unção dava um elo de ligação à terra, ao céu. Mas nenhum desses 3 ministérios se compara, ou melhor, nenhum dos outros 2 se compara a este terceiro, que é o ministério profético. Quero dizer, nem o ministério do rei, nem o ministério do sacerdote. Esses 2 são grandes, mas nenhum deles se compara ao ministério do profeta, porque o profeta é ungido na contramão da avenida. O sacerdote, por exemplo, era ungido para ouvir a lamúria do povo, pegar um cordeiro, imolar e apresentar diante de Deus e pedir perdão ao Senhor. O rei era ungido para sustentar o povo dentro da sua graça, para que o povo não morresse de fome e desse a infraestrutura certa e sagrada ao povo. Mas o profeta era ungido para ouvir a voz de Deus e falar ao povo. Imagine você que sacerdote e profeta tem um ministério na contramão. O sacerdote é ungido para ouvir aqui e falar para cá. O profeta é ungido para ouvir daqui e falar para cá. Uma coisa é falar de homens para Deus, outra coisa é falar de Deus para homens. É muito mais fácil falar das necessidades do homem para Deus do que falar das necessidades de Deus para o homem, porque todo profeta come um livrinho sagrado. Teve 2 que resolveram revelar para nós. Um é João, que está em Apocalipse, e o outro é Ezequiel.
Esses dois profetas e videntes de Deus, depois de estarem diante daquilo que é transcendental e metafísico, anunciam para todos: ambos nós comemos um livrinho que na boca é doce como mel, mas quando chega no estômago ele é amargo como fel. E a explicação é uma só: ter visões e revelação e ouvir a voz de Deus é doce, é lindo e maravilhoso, mas na hora de pegar as visões e as palavras e ter que passar ao povo, na hora que nós temos que puxar a orelha de alguém, anunciar que a ira de Deus, a cólera de Deus, as taças vão ser derramadas, anunciar que por mais que o povo lute, eles não vão sair do cativeiro, aqui na boca do estômago fica amargo como fel. É por isso que esta raça de profetas está em extinção. Temos muitos gritadores, temos muitos pregadores, temos muitos teólogos, temos pessoas que quando abrem a boca para falar nos deixam embasbacados. Nós deixamos cair o queixo e falamos: não é homem, é uma enciclopédia ambulante. Mas falta nos homens que quando falam, podem não encantar a nossa mente, mas fazem sacudir o nosso coração, que arranquem lágrimas dos nossos olhos. E é esta qualidade de dom que Deus deu a Isaías. Sendo profeta, Isaías era um confidente de Deus. Ele era um... Olha para o seu irmão e diga: você consegue imaginar isso? Dá para imaginar isso? Ser um confidente do Criador? Imagine Isaías dormindo na calada da noite. Eu penso que Deus falava com os profetas à noite, porque durante o dia eles tinham que executar a unção profética. Então na calada da noite, quando ele está tentando dormir, vem Deus e bate na porta do quarto dele e diz: ei, acorde, precisamos conversar. Isaías senta na cama e diz: pois não, Senhor, o que é que está acontecendo? E o Senhor dizendo: eu tenho um povo que tem olhos, mas não vê. Eu tenho um povo que tem ouvidos, mas não me ouve. Eu tenho um povo que não entende bolhufas do que eu falo, Isaías. E como profeta, ele é obrigado a ouvir tudo e reter aqui, para depois ver como ele vai usar a sistemática para falar ao povo. Imagine você, Deus dizendo a Isaías assim: Isaías, eu estou cansado desse meu povo aí. Por quê, Senhor? Porque eles não entendem nada do que eu falo. Eu falo uma coisa, eles interpretam de outra forma. Por exemplo, quando eu falei para eles, Isaías, que não era para comer qualquer tipo de comida, que não era para comer animais com as suas unhas fendidas ao meio, que não era para comer os frutos do mar, que não era para comer a carne de porco, eles pensaram que eu queria me meter na gastronomia de Israel, pensaram que eu era um mestre cuca, pensaram que eu queria fazer uma dieta balanceada para manter o corpinho deles bonito no deserto. E não era nada disso, Isaías. Eu estava como uma mãe cuidando dos filhos para não colocarem na boca alguma coisa que vai fazer mal, porque naquela época não tinha remédio para curar as doenças provocadas por aquela comida pesada ao calor do sol. E Deus dizendo: Isaías, o meu povo tem ouvidos, mas eles não me escutam. É como se Deus dissesse: Isaías, quando eu disse para o meu povo, não é para sair daqui, ir lá entre os amorreus, os heteus, os girgazeus e todos os zeus da vida e procurar alguém para virar um matrimônio, não é para procurar namorado ou namorada lá fora. Todavia, Isaías, eles esqueceram que eu deixei uma ressalva. Eu disse: não é para buscar lá fora, mas se os de lá fora quiserem vir aqui para dentro, e antes de pegar alguém aqui de dentro, se acostumar com o nosso ritmo, se converter à nossa fé, aceitar a nossa filosofia, o estrangeiro será bem-vindo na nossa terra, Isaías. Mas o povo não entendeu. Isaías, eles pensaram que eu queria criar uma raça puritana e ariana, acharam que eu queria criar um povo especial, acharam que eu queria um chaveirinho para andar exposto na minha cintura, e não era nada disso. Eu não levantei Israel para ser mais um povo, eu levantei Israel para ser uma espécie de povo modelo. Eu quero que quando alguém lá fora olhe para o meu povo, sinta desejo de ser como o meu povo. Eu não quero que o meu povo olhe lá fora e sinta desejo de ser como aqueles que estão lá fora. Eu levantei Israel para ser diferente, mas eles não entenderam. É como se Deus dissesse: Isaías, quando eu deixei escrito, não é para ter roupa de homem e mulher, e nem roupa de mulher em homem. Oh meu Deus, deu calafrio em alguns crentes agora. Fique tranquilo, eu não vim aqui falar de doutrina, não vim falar de uma coisa mais séria do que até doutrina. Vim falar de vergonha na cara, que eu acho que está na hora da gente tomar. Quando Deus disse: não é para o homem israelita usar roupa de mulher, e nem para a mulher israelita usar roupa de homem, eu queria salvaguardar a integridade da minha criação. Eu não quero que um judeu ande pela rua e alguém tenha dúvida: será que é ele ou será que é ela? Eu não quero que ela ande pela rua e alguém pense: será que é ele ou será que é ela? O meu povo
é imagem e semelhança da minha criação, e eles têm que me respeitar. Mas o meu povo que tem olhos e não vê, e tem ouvidos e não ouve, não aceitaram a minha palavra. Isaías, sabe o que eles trouxeram do Egito? Fala, Senhor. Trouxeram do Egito, carregado no meio das suas malas, os Baalins. Trouxeram imagens de Marduk, trouxeram imagem de Astarote, trouxeram a imagem de Azera, trouxeram a imagem de todos os pseudos deuses daquela Mesopotâmia empoeirada e antiga. E quando estavam no deserto, se faziam de santos por causa do meu favor. Quando entraram em Canaã, levantaram seus altares malditos. Por 270 anos, no livro dos Juízes, eles se curvaram diante de outros povos por causa do pecado da idolatria. E o Senhor sempre dando puxão de orelha em Israel, dizendo: volta, volta para mim. É como se Deus dissesse: eu aceito a sua ranzinzice, hebreu, eu aceito a sua chatice, eu aceito você ser essa criatura esquisita e estranha, mas eu não aceito que você adore outro Deus a não ser eu. Por quê, Senhor? Porque ainda antes que houvesse dia, eu já era, e não há Deus igual a mim, porque só eu sou o Senhor. Será que aqui dentro alguém tem dúvida de que só Deus é o Senhor? Se alguém aqui que ainda é monoteísta verdadeiro, que adora o único Deus de Israel, dá um grito para acordar Sorocaba inteira, por favor. E quando você tiver um tempo, leia o capítulo 39 de Isaías, e você vai ver Deus puxando a orelha dele, dizendo assim: eu vou tirar o povo daí, Isaías. Eu vou tirar o povo da terra prometida que eu dei a eles, porque eles não estão dando valor à terra que eu dei a eles. Eu vou levá-los para a terra de Babilônia, e eu vou fazer com que tudo que os espias deles viram dentro do palácio do rei Ezequias, levem tudo embora: o ouro, a prata, o feno, a comida, os animais, até os filhos que nem nasceram serão escravizados, porque o meu povo tornou-se um povo idólatra. Pastor Marco, essa palavra não é para nós, porque nós somos assembleanos, e o senhor pode olhar na nossa parede, não há imagem de escultura. Eu queria só nessa noite te relembrar que idolatria não é imagem. Jeremias disse: as imagens não podem fazer bem a ninguém, tampouco podem fazer mal a alguém. O salmista disse: elas têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, boca e não falam, pés e não andam, torna-se igual a elas, ou seja, múmias paralíticas aquelas que as adoram. Idolatria não é uma imagem, idolatria é um sentimento. É um sentimento mesquinho e pernicioso, egoísta e falta de agradecimento que aqueles que servem a Deus têm no coração. De que depois de receberem um favor divino, pegam tudo isso, colocam de lado a filosofia de que Deus é maior e começam a criar os seus pseudos ídolos. E começam a criar os seus pseudos santos. Com todo respeito à igreja, eu viajo muito. Não se iluda com a carinha de menina. Eu prego desde os 14 anos. Hoje eu tenho 37. Eu sei que eu estou com cara às vezes de 50, por causa do cansaço físico. Os meus pés pisaram em mais de 60 países do mundo, em todos os continentes da terra. São mais de 1.600 cidades do Brasil onde eu já preguei. Então o que eu vou falar não é apenas palavreado jogado ao vento. É o que eu vejo e é o que eu sinto. No século 21, nós, os evangélicos, principalmente nós, estamos muito parecidos com aquele povo que estava no meio do deserto, que quando na falta de Moisés, começaram entre eles a pegar as suas próprias joias, o seu próprio ouro, fundindo e fazendo para si uma imagem de um bezerro de ouro. A nossa geração é a geração que mais cria bezerros de ouro de toda a história. Quando eu era menino, entraram dentro do meu quarto e arrancaram da parede do meu quarto um cartaz que eu tinha do Chitãozinho Chororó. Tiraram também a imagem que eu tinha lá, um cartaz da banda do RPM. E eu perguntei por quê, e disseram: não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Passou o tempo,
E hoje no século 21 eu entro na casa de alguns irmãos, os irmãos geralmente, como sou novo, dizem: dá um conselho para o meu filho, dá um conselho para a minha filha. E às vezes eu vou no quarto do filho orar. Quando chego no quarto do filho para orar, não tem lá a imagem do RPM, mas está lá outra imagem. Os cantores gospel estão com as suas fotos estampadas, alguns com direito a beijo e assinatura, alguns com direito a recadinhos amorosos, porque eu já vi. Nosso povo tem fabricado bezerros de ouro. E é por isso, e somente por isso, que a unção dos milagres tem desaparecido. Para ouvir um pregador falar da palavra, nós temos que fazer um sacrifício imenso para agrupar o povo. Mas se houvéssemos aqui nessa noite, talvez um nome mais forte, mais poderoso, um nome da moda, um nome mais fantástico, não precisaria nem abrir a igreja de maneira aleatória, era só cobrar ingresso na porta, que o nosso povo entraria aqui dentro, e entraria ainda com uma faixa na testa, com o nome do cantor na testa. E o cantor não tem culpa disso, porque ele é apenas um levita. Mas o nosso povo consiste em fabricar os seus bezerros de ouro. Talvez aqui em Sorocaba não aconteça, mas lá na minha cidade acontece. Acontece na igreja onde eu sou pastor. Os crentes param na porta da igreja, deixam a chave do carro ligada e entram lá dentro e dão uma olhadinha. Dependendo de quem eles veem no púlpito, eles ficam no culto. Dependendo de quem está no culto, eles entram dentro do carro e vão embora. Por quê? Porque se tornaram um povo arrogante. Eles têm os pregadores preferidos, eles têm os cantores preferidos. Eles esqueceram que essa igreja não é de homem. Jesus disse: esta igreja é minha, e as portas do inferno não permanecem contra ela. Eu estava em Coromandel, Minas Gerais, pregando algum tempo atrás, e no momento de clamor de batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas receberam aquela graça divina, mas uma menina que chorava muito, insistia muito, não recebia. Eu desci até ela, coloquei a mão sobre ela, intercedi com ela, chorei com ela, e ela não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso me deixou transtornado. Quando terminou o culto, eu fui conversar com ela para acalmá-la, porque a pergunta dela era: por quê? E quando eu fui falar com ela, que não era o tempo dela, pastor Osmar, saiu uma irmãzinha do meio do ginásio, cheia do Espírito Santo, gritando: ai, meu servo! Não sei se vocês ainda acreditam nesse tipo de coisa. Disse: ai, meu servo, olha o porquê. A irmã botou a mão na cabeça da garota, pastor Osmar, e arrancou um prendedor de cabelo. Quando arrancou o prendedor de cabelo, a menina foi impactada e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu peguei o prendedor na mão. Naquela época eu quase criei uma doutrina contra prendedor de cabelo. Ainda bem que Jesus é bom e misericordioso e falou comigo: o problema não é a peça, o problema é o que ela sente por essa peça. E eu sentei com ela e disse: me explica aqui, quem te deu esse prendedor? E ela, chorando ainda, disse: foi o meu ex-namorado. Eu disse: e daí? Daí que esse prendedor é tudo que eu tenho. Já bati na minha irmã por causa dele. Já fiz a minha mãe comprar roupas para ornar com ele. E todo dia antes de dormir eu pego o prendedor, dou um beijinho nele e coloco ele do lado do meu criado para dormir. Ou seja, ela não tinha uma imagem de Aparecida, nem de São Jorge, nem do cavalo de São Jorge, mas ela tinha a desgraça de um prendedor de cabelo, que o sentimento dela por aquele negócio era maior do que tudo que ela jamais tinha. Vou lhe dizer uma coisa: Deus não gosta de repartir ninguém com ninguém. Se você é de Deus, seja dele 100%. Pode me chamar de tagarela, pode me chamar de desequilibrado, pode me chamar até de quadrado, mas eu não retenho o que Deus está me mandando falar. Algumas pessoas, para você ter uma ideia, esse irmão que está aí do seu lado, que até esse momento não abriu a boca nem para respirar, vou te explicar por quê. Ele está aqui dentro, mas a cabeça dele está lá fora, naquele carrinho que ele comprou. O carro é zero, mas é 1000, o motor do carro é 1000, mas ele está aqui dentro, a cabeça dele está lá fora. Ai, se riscarem o carro, ai, como eu vou pagar a parcela dele semana que vem. Quando o filho suja o banco do carro, o pai espanca a criança. Eu te desafio nesta noite a quebrar os seus ídolos e a jogá-los no fosso do inferno, e você acreditar que existem coisas que são inegociáveis. A presença de Deus, por exemplo, é algo inegociável. Com todo respeito, de novo eu digo, eu sou assembleiano até o tutano dos meus ossos. Eu sei que alguns têm dúvida por causa do meu cabelo, talvez agora por causa da minha barbicha. Eu sei que alguns ainda pensam que a presença de Deus está impregnada na roupa da pessoa, no tamanho do cabelo ou na face como ela está. Mas ainda bem que tem pessoas aqui que estão libertas disso. Alguns estão apavorados porque estão me vendo pregar e estão dizendo: mas calma aí, ele não tinha mudado, mas ele continua pregando do mesmo jeito. A voz dele ainda incendeia o nosso coração. Por quê? Porque existem coisas que são inegociáveis. Você pode mudar por fora, crente, mas não muda por dentro.
faz, que ela não consegue se mover. Está acontecendo milagre em alguns lugares aqui da igreja. Está caindo neve em cima de algumas pessoas, de tão fria que elas são. Se o irmão ficar do seu lado mais 5 minutos, é perigoso ele pegar um resfriado. Eu queria saber se ainda tem aqui dentro aqueles que amam a graça, a glória de Deus, que são cheios do Espírito Santo, e poderiam dar mais um grito aí. Levante a mão direita para o céu comigo, por favor, em respeito. Coloque a mão no ombro de alguém que está do seu lado, com carinho e respeito. Olha, tem gente que nem para me obedecer presta. Ô, raça ruim. Agarra o ombro do irmão, por favor, com carinho, chacoalha ele, tira ele do lugar, irrita ele, deixa ele irritado, irrita ele. Vamos lá, pastores. Só o pastor Osmar que não precisa, que não tem ninguém perto dele ali. Vocês podem, chacoalha, irmão, chacoalha. Vai no ouvido dele, seja profeta, diga: Deus te trouxe aqui. Não grite, diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé. Você volta para casa hoje, mas volta pegando fogo. Só quem crê nisso dá mais um grito de glória. Ramanash, tuicandro, elesuire, miharamanagai. É tempo de fazer missões, mas eu creio que precisamos fazer uma missão interna primeiro. Antes de ganharmos os que estão lá fora, precisamos ganhar novamente os que estão aqui dentro. Eu não consigo imaginar por que os seus olhos ainda estão secos. Sério, olha para o seu irmão e você vai ver o que eu estou dizendo. O olho está seco, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. A boca está travada, segura os meus jargões aí. Boca de aço, língua de ferro e queixo de concreto. Pastor, eu não estou gostando nada do que o senhor está falando. Então, por gentileza, se levante e vá para casa. Ainda dá tempo de assistir um pedacinho da novela Passione, porque você fica mais emocionado na frente da televisão do que no culto. A essa hora você já estava agarrado aos travesseiros chorando. Se ficar comigo aqui, eu vou te mostrar o que é a verdadeira paixão. A verdadeira paixão é a glória e a presença de Deus que está no nosso meio. Isso é paixão. Deus toma a boca de Isaías. Do capítulo 39 na sequência, Deus aponta o cativeiro para onde eles vão ser mandados. Eles não acreditam, tampouco eu acreditaria. Imagine você viver num período onde tudo vai bem, e você imaginar que Deus está ao seu favor porque você está próspero, porque você está bonito, porque sua família tem saúde. Mas quando eu olho para Isaías, que viveu no ano 765 a.C., e ele faz uma profecia falando sobre um tal cativeiro babilônico que vai chegar, e na sua morte Deus levanta um outro profeta, um tal de Jeremias, que nasce 70 anos depois de Isaías, e o mesmo vem vaticinando que Isaías está dizendo: vai haver um cativeiro, hein? Israel está dando de ombros. Israel acostumou-se a abusar da misericórdia de Deus. Eles acostumaram simplesmente a, quando tudo dá errado, eles se jogam no chão, põem cinza na cabeça, raspam as cabeças, escondem os seus ídolos. Meia dúzia de lágrimas depois está Deus diante deles para abençoá-los. Quando Deus os abençoa, quando eles têm que dar glória a Deus, eles deixam Deus de lado e se dobram de novo diante dos seus ídolos. Deus não suportou isso, e Ele vem anunciando: vai acontecer um cativeiro, vou tirar vocês da terra santa, vou mostrar para vocês que eu sou Deus, e que quando eu opero ninguém pode me impedir. E ninguém está acreditando nisso. Morre Isaías, passa o tempo de Jeremias. 130 anos depois desse texto que eu acabei de ler com vocês, 130 anos depois, do capítulo 43, 44 e 45 do livro de Isaías, acontece o inevitável. Um dos reis de Babilônia, possuído por um espírito maligno, cheio de arrogância, quer conquistar a terra inteira, e Deus revelou isso na estátua da imagem de Daniel, não sei se você se lembra, cuja cabeça era de ouro. Babilônia, o império que ninguém achava que poderia ruir ou cair.
Vários são os reis que passam por ele. Um dos mais famosos foi o rei Nabucodonosor, não sei se você se lembra. E o último que entregou a Babilônia de mão beijada por causa de erros seus foi o rei Nabonido. Esse rei cometeu um crime contra o povo, não contra Deus, porque contra Deus ele já estava condenado. O povo queria adorar um Deus chamado Marduk, mas Nabonido queria adorar um Deus chamado Nebo. E por causa disso ele criou uma cisão no meio desse povo de Babilônia. Mas antes de tudo isso acontecer, vêm os babilônicos na fúria de um leão e tomam conta de Israel. E ao aprisionar Israel e vencer Jerusalém no ano 607 a.C., eles passam uma temporada de alguns anos dentro daquele cativeiro, dentro daquele território, tentando dominar Jerusalém. Mas como Jerusalém era cercada apenas de montanhas, não havia muito o que se apegar nela, porque a riqueza já havia ido embora. Ele então começa a ordenar que os cativos sejam tirados daquela terra e sejam levados para um outro cativeiro na terra de Babilônia. A primeira leva de judeus é levada no ano 598 a.C. A segunda leva é levada no ano 587 a.C. Lembre que o Velho Testamento é contado de ordem decrescente os seus anos. Por isso eu estou decaindo os anos. 607, 598, 587. Quando Israel está preso por completo dentro de Babilônia, eles sofrem com o surto da ausência de Deus. Eles sofrem com o que, igreja? Com o surto da ausência de quem? Não ouvi? Olhe para o seu irmão e diz: você já ficou assim alguma vez? Não, melhor, cotovela ele e pergunta: você já participou de um culto onde Deus não estava? Você já sofreu com a ausência de Deus no seu templo? Lá na paróquia onde você congrega? Você já participou daquele culto que você olhou para a esquerda e para a direita e disse: o que é que eu vim fazer aqui hoje? Um culto que tudo dá errado. O diácono está atribulado, o pastor não consegue se mover, o louvor não sobe, o som não funciona, o céu está de bronze. E nesses cultos só tem um jeito do culto melhorar. Só tem um jeito. É um jeito que ninguém quer. Pergunte qual. É orar para que nesses cultos entre dentro da igreja uma meia dúzia de crentes doidos. Uma meia dúzia daqueles crentes que geralmente só tem dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Geralmente são analfa de pai e beta de mãe. Mas quando eles entram no ambiente carregado, eles começam a dizer: eita Deus! Eita Deus! Começa a mover esse lugar aqui, Senhor. Talvez você não seja desta época, mas eu sou dessa época. E confesso aos pastores que estão aqui, sinto falta dessa época. Sinto falta da época que os meus pais na fé ensinavam a Bíblia de maneira tão simplória, que hoje, quando eu me lembro, eu me recordo e dou risadas. Sinto falta da época que eu congregava num salãozinho de 3 por 4 metros, e o meu professor de teologia era o irmão Ovídio Ramos. Pense num homem grosso, multiplique por 30. Pense num homem que quando ia ler a Bíblia dizia: vamos ler aqui no livro de Êxodo. Quando estava inspirado ele dizia: vamos ler aqui no livro de Genésio. E não tente discutir com ele, porque ele era um negro de quase 2 metros de altura, e a mão dele parecia uma raquete de tênis. E como bom presbítero assembleiano, a barriga estufada para frente, né? Isso da velha guarda, porque os mais jovens estão aí tudo em forma, né? Só dá uma olhadinha que as coisas mudaram muito. Mas eu queria que você visse o irmão Vídeo pregar. Ou você morria de dar risada, ou você, não sei o que acontecia. Eu era menino, eu ia para o culto do salãozinho e sentava atrás de uma pia de cozinha que tinha, porque era um salão de bar alugado, só para dar risada do irmão Vídeo, porque ele era muito engraçado. Um dia ele levantou e disse: vamos pregar hoje no livro da profeta Joana. Nesse dia nós descobrimos que ele não sabia ler a Bíblia. Alguém ia lá na casa dele, lia para ele decorava e chegava no culto como se soubesse ler. E alguém foi muito maldoso, porque falou para ele que não era Jonas, era Joana. E aí os irmãos: mas o irmão Vídeo, não tem Joana na Bíblia? Ele diz: tem, aquela que o peixe engoliu. Você ri porque não era você que estava lá. Mas foi esse velho analfa de pai e beta de mãe, que num culto do salãozinho, eu lá atrás da pia, mais um dia para dar uma gargalhada, chegou no culto e disse: Deus falou comigo hoje, e ele me deu uma palavra no livro do profeta Albuquerque. Não tem Albuquerque na Bíblia. E quando o pessoal começou a dizer: irmão Vídeo, não tem Albuquerque na Bíblia, ele levantou a voz e disse: tem.
Porque o Albuquerque disse assim, ó: aviva a sua obra, ó Senhor, no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. E eu descobri que não era Albuquerque, era o Abacuque. Sinto saudade daqueles cultos. Não sou saudosista. Sou apenas alguém que caminha. Sou apenas alguém que cresceu no meio de uma igreja viva. Apenas alguém que cresceu numa igreja santa e pura, sem malícia, onde tudo era puro, porque tudo é puro para aquele que é puro. Infelizmente os nossos dias são terríveis. Os nossos crentes não têm mais a pureza de antigamente. Um dia desse, num programa de rádio, fui interpelado por um desses crentes que deu vontade de quebrar o pescoço dele. Depois ia ter que orar para Jesus curar o pescoço dele. Ele disse: pastor Marco, como o senhor se sente pertencendo a uma geração de pregadores que não tem unção? E deu uma raiva. Eu falei: por que a gente não tem unção, irmão? Ele disse: porque vocês vão para o púlpito, pregam, e só no fim que acontece lá uma chamazinha. E ele, arrogante, disse: eu venho de uma época que a gente chegava no culto e o pregador dizia: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, e o culto acabava, de tanta glória que caía na igreja. Eu abaixei a cabeça, dei mão à palmatória e disse: o senhor não está de todo errado. Mas disse: a culpa não é nossa, porque os pregadores da minha geração, eles têm preparo à luz da Bíblia. Hoje tem várias faculdades de teologia. Nenhum pregador é louco de chegar num púlpito como esse despreparado. A gente tira um período de oração e pergunta a Deus que vai pregar. É o mínimo que um pregador pode fazer. Ele disse: então por que está tudo diferente? Eu disse: porque é simples, a nossa igreja é diferente. Eu disse para ele: há 20 anos atrás, quando isso acontecia, o crente só tinha 3 caminhos: era casa, trabalho e igreja. Hoje os crentes têm 1 milhão de caminhos, entre eles cinema, jogatina, balada, motel, e por aí afora vai. Faltar-me aqui palavras para falar sobre isso. E não venha pensar que eu estou falando demais aqui. Eu não estou falando pelos cotovelos, que você sabe o que eu estou dizendo. Há 20 anos atrás, um pastor era respeitado como pastor. Hoje, um pastor de terno e gravata pregando já parece não inspirar mais confiança, porque todo mundo acha que todo mundo é igual a todo mundo. E o que há entre nós é um espírito de fofoca do tamanho do inferno. E se não bastasse isso, o diabo criou uma nova maneira dos crentes fofocarem. Ele não usa mais só a língua dos crentes. Agora os crentes fofocam pelos dedos, através da internet, nos orkutes da vida, passeando pelas páginas da rede mundial. É por isso que quando acontece o culto, alguém fica desse jeito, que o irmão está do seu lado. Olha só, eu tenho que ficar olhando para lá e para cá, porque eu disse: eu sou assembleiano, eu não admito olhar daqui de cima e ver pelo menos umas 5 meninas lixando a unha na hora do culto. Alguém olha para essa garota e avisa ela que isso aqui não é um salão de beleza, aqui ainda é a casa de Deus. Tem hora que me dá repúdio. As pessoas não param de mandar mensagens dos seus celulares. Eu já vi uns 3 casaizinhos aqui abraçados. Alguns trocaram um beijinho na boca dentro do culto. Esqueceram que esse lugar é santo. Isso aqui pode parecer uma casa de espetáculo, porque é linda e iluminada, mas não é. Isso aqui pode parecer um picadeiro, mas não é. Aqui ainda é a casa de Deus. E a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Respeito é o mínimo que temos que fazer. Aí depois saem fora do culto, reúnem lá fora meia dúzia de crentes em Guarulhos e dizem: o pregador perdeu a unção, o cantor não tem mais nada, tem que mudar as coisas. Você que precisa mudar, companheiro. Não, pastor, eu não sou como esses crentes que o senhor está falando aí, que pula e levanta a mão, não. Eu já passei dessa fase, eu amadureci, com todo respeito. Você não amadureceu. Para mim você enferrujou. Para mim você perdeu o norte. Pior, nas últimas circunstâncias, para mim você está com um pecado escondido e morre de medo de Jesus descer na igreja com a sua glória, porque quando a glória vem, os profetas ficam tudo oriçados e você corre o risco. E a macheta queima na fúria amarada. Eu não aguento mais participar de lugares que são diferentes desse.
porque eu sinto aqui que o povo é bem instruído e tem unção de Deus. Mas o Roberto viaja comigo, o Bauer viaja comigo sempre. Dia desse, pastor Osmar, eu fui pregar aqui na região, na Anhanguera, uma grande igreja. Isso eu conto, eu não sei nem se você está preparado para ouvir isso. Uma igreja nossa. E comecei a pregar e fui tentando, fui ministrando, a igreja travada, fechada. 25 minutos pregando, eu queria morrer. Porque quer matar um pregador pentecostal do coração, você ficar olhando para ele desse jeito aí. É melhor dar um tiro na cabeça da gente. Eu fui treinado assim, fui ensinado assim, eu nasci assim. Graças a Deus, lá pelas tantas, né, doutor Bauer? Entrou pelo meio da igreja um grupo de 5 pessoas. Eles pegaram, arrumaram um banquinho lá. E aí, quando eu comecei a pregar, eles, como chegaram mais tarde, dobraram o joelho, oraram. Quando eu comecei a pregar, eles começaram a dizer: fala, Deus! Aí começou a empolgar, né? Daqui a pouco um levantou em línguas estranhas, deu uma rajada de línguas, levantou, fez assim para a igreja. Aí alguns crentes ficaram com vergonha e começaram a dar glória a Deus só por dar. Mas glória a Deus é algo tão poderoso que você começa a falar da boca para fora, daqui a pouco ele incendeia o coração de verdade, porque Deus recebe esse tipo de adoração. Daqui a pouco a igreja incendiou, foi uma bênção. Quando terminou o culto, lá vem uns 5 falar comigo. Pastor Osmar, eu desci do púlpito e fui abraçar eles. O Bauer é testemunha disso. Eu abracei eles e falei assim: irmãos, como é que eu faço para contratar vocês? Para vocês me acompanhar por os cultos que eu prego por aí. Vocês podem estar comigo, eu vou estar pregando aqui na região a semana que vem. Aí um deles falou assim: ah, pastor, só se o nosso padre deixar. Não se escandalize, porque eu quase caí nas pernas. Disse: como é que é? É só se o nosso padre deixar, porque para vir aqui já não foi fácil. Ele falou: vai vocês, mas não leve o resto. Eu falei: como é que é isso? Não, nós somos de um grupo carismático. Eu falei: mas que grupo? Eu falei: não, pastor, fica tranquilo, não é daqueles que imitam língua estranha ouvindo em fita cassete, não. Nós somos um grupo batizado com o Espírito Santo, assistindo seus DVDs em casa, e nós estamos buscando a presença de Deus de verdade. E o nosso padre sabe que o único pregador que ele deixa a gente escutar é o Senhor. Eu falei: amém, Deus abençoe. Eu virei para o Bauer e disse: onde é que eu estou, Jesus? Que mundo que eu estou? Nós estamos perdendo para eles. Tem missa do padre Marcelo Rossi que é mais animada do que a nossa. E não me adianta olhar com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, não. Se você é assembleiano como eu, irmão, está na hora da gente fazer uma coisa. Está na hora da gente mostrar que somos modernos, mas não somos mundanos. Estamos para frente, mas não deixamos o avivamento para trás. Se tem algum pentecostal do reteté de Jesus aqui, dá um grito nesse lugar. Arrastou Israel para um cativeiro por 70 anos, porque 70 anos é o período suficiente para reciclar uma geração inteira. Os que entraram em Babilônia arrogantes, pensando que era só mais um períodozinho de 30 ou 40 anos, como era no livro dos Juízes, morreram sem ver o livramento. E os que estão vivos, antes de verem os pais morrerem, ouvir os pais puxar eles pelo cabelo e dizer: Deus está furioso conosco. Voltem a adorar a Deus. Se no meio do despojo veio alguma imagem de algum desses deuses antigos, queime, enterre, quebre, jogue no fogo, porque Deus está irado conosco. 70 anos depois, Deus começa a ouvir a oração dessa geração que nasce no cativeiro. E quando Deus começa a sentir o perfume da adoração deles, eu não sei se você sabia, a adoração do crente não chega no céu em forma de barulho.
chega em forma de cheiro. Porque se fosse em forma de barulho, Deus se enganaria com o grito de alguns que gritam da boca para fora. O verdadeiro louvor é convertido em cheiro suave diante do eterno Deus que fez os céus e a terra. Quando Deus percebe o cheiro do louvor, Ele abre a janela e olha para baixo. Quando Ele olha para baixo, Ele vê um Israel puro. Ele vê um Israel curado. Mão direita para o céu de novo. Faz um carinho nas costas do irmão. Só um carinho. Diga para ele, vai doer só um pouquinho. Dor de cabeça se cura com cibalena. Paulo Feliciano. Enxaqueca se cura com AS. Câncer tem que ser com quimioterapia. Existem pecados que se curam com o poder da palavra e um arrependimento instantâneo. Outros só se forem purificados pelo fogo, pela dor, pelo vale. Será que não está na hora de você parar de olhar para os outros e olhar para a sua própria vida e ver que o que está acontecendo com você é que houve um desvio de conduta no meio do caminho? É que você negociou os seus princípios? É que você ficou para frente demais e deixou Jesus para trás? Será que não está na hora de você olhar para os seus anéis de formatura e se lembrar que Deus só te deu isso porque os nossos velhos pais ignorantes travaram uma batalha de joelho, oração e com fogo divino? Será que o orgulho que você tem de congregar numa casa tão linda como essa, eu não encontrei em São Paulo uma igreja tão linda como essa? Será que você se esquece que o princípio desta casa linda e bela eram igrejinhas de tapera velha, criadas no meio do morro, onde os crentes não sabiam falar direito, nem escrever direito, mas tinham um propósito de vida, sabiam o que eram, eles sabiam que estavam na terra, mas não eram da terra? Será que alguém aqui entende que se a trombeta tocar nesse momento pode ser uma surpresa dentro dessa igreja? Eu não sei você, mas se a trombeta tocar agora e daqui de Sorocaba só 2 crentes subir, eu me garanto, eu sou o primeiro. Quem vem comigo atrás? Deixa eu ver. Então reage nessa noite. Estamos no ano 539. 539 a.C., o reino de Babilônia é dividido por causa da adoração de Nabonido ter trocado o Deus do povo, que era Marduk, pelo seu Deus pessoal, que era Nebo. O povo dividido não subsiste. E então, dos rincões da terra se levanta um povo forte como um leão, unidos sob a tutela de um homem de carisma e de um poder enigmático, Ciro. Ele consegue com uma mão pegar os persas e com a outra mão pegar os medos, e ele junta os medos e os persas, e o exército deles é invencível. Eles entram contra a Babilônia, atacam o império e destronam o rei que ali está. Ciro ascende ao trono babilônico no ano 539. Faltam 2 anos para concluir os 70 anos do cativeiro de Israel. No finalzinho do ano 538, no começo do ano 537, um sacerdote que havia nascido no meio do cativeiro, cujo nome é Josué, amparado por um amigo chamado Zorobabel, que torna-se futuramente o governador do povo, remexendo nas coisas antigas de Israel, trazidas de Jerusalém, encontram uma caixa. Dentro da caixa encontram uma folha amarelada e carcomida pelo tempo, enrolada e amarrada. Era um papiro, um pergaminho. Ao abrir o pergaminho, o sacerdote Josué começa a ler o pergaminho, que na época não tinha capítulos e nem versículos. Era uma carta escrita, mas tinha o nome da assinatura de quem escreveu aquele livro, Isaías ou Isaías. Quando ele começa
começa a ler do primeiro capítulo, que para nós é capítulo, e chega no que é para nós o capítulo 30, ou capítulo 43, ele treme. O livro tem 200 anos. Quantos anos? Aí Josué está lendo o livro, de repente ele toma um choque. Pergunte por quê? Porque ele lê lá no livro assim, capítulo 44, verso 28, né? Que digo de Ciro? Que digo de Ciro. Qual o nome? Que digo de Ciro? Ele é o meu pastor. Ele não consegue compreender o que ele está lendo. Ele abre mais um pouquinho no capítulo 45, e lá está escrito: que digo eu de Ciro, o meu ungido, a quem levantei para abrir as portas diante dele, e as portas nunca mais se fecharão. Agora olha para o seu irmão e pergunta: você entendeu alguma coisa? Se a pessoa que vai do seu lado for loira, pergunte com um pouquinho mais de paciência. Isso, pergunte: você entendeu alguma coisa? O papel que Josué tem na mão tem 200 anos de escrita. Só que tem um nome escrito ali, Ciro. E não é que Ciro é o imperador que juntou os medos e os persas e agora está reinando em Babilônia. Aí quando Josué pega isso, ele conversa com os seus amigos e marca uma audiência com Ciro. E lá vai Josué. Quando ele chega diante de Ciro, ele diz: ó imperador, representa os hebreus, e eu vim aqui pedir a liberdade do meu povo. E Ciro diz: eu não tenho nada contra os hebreus, meu caso era com os babilônicos, mas vocês vieram no despojo, vocês são mão de obra de graça, são escravos, estavam na hora errada, no lugar errado, não posso soltá-los. Josué, sem medo de morrer, levanta o livro. Eu tenho um documento que prova que o senhor é obrigado a nos soltar. A curiosidade do imperador faz o livro chegar na mão dele. Quando ele abre um livro escrito em aramaico, ele não entende nada. Então ele chama os seus sábios, e os sábios começam a ler o livro. E Josué, para encurtar, diz assim: não começo do começo não, senão a gente não acaba hoje. Aqui, ó, aqui nessa parte. E quando os homens leem para Ciro assim: que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e ele vai edificar Jerusalém para mim, e ele vai restaurar o templo para mim. Aí embaixo Deus diz: porque Ciro é o meu ungido, porque eu ungi para bater as nações, eu dou a ele força, porta nenhuma fica fechada, e tem mais, eu dou a ele poder para quebrar o arco e a lança, os portões de ferro, ele vai debulhar tudo. Ciro pede a autenticidade do livro. Isso leva alguns meses. Meses depois, os sábios de Babilônia marcam uma reunião com Josué e Ciro, e diante do imperador dizem: esse livro é verdadeiro. Ele tem mais de 200 anos. O grande imperador treme, se esmorece, se curva, se emociona e diz: quer dizer que o Deus dos hebreus me conhecia antes de eu nascer? Quer dizer que o Deus dos hebreus conhecia-me antes da minha mãe nascer? Quer dizer que o Deus dos hebreus conhecia antes da minha avó nascer? 200 anos antes de eu nascer, ele já disse que eu ia ser grande? Eu procurei Deus em todos os povos e não encontrei, mas vocês estão me dizendo que o Deus dos hebreus é o Deus verdadeiro? Se eu sou o seu pastor, ó Deus dos hebreus, se eu sou o seu ungido, Israel, prepara a tua mobília, Israel, Jerusalém vai ser levantada de novo. Anos mais tarde,
Alguns anos mais tarde, quando Ciro está à beira da morte, ele faz uma confissão. Ele está na sua cidade sagrada em Babilônia, em Xanxu, o nome do seu grande palácio. E ele faz a seguinte declaração que está no livro de Esdras, no capítulo 1, no verso 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, porque Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Operando Deus, quem impedirá? A mensagem que eu trago nessa noite é essa: não interessa quantos anos fazem que estamos num cativeiro, não importa quanto tempo faz que estamos sendo aprisionados e passados para trás por outras denominações, Deus tem uma aliança com o nosso nome, Deus tem uma aliança com o nosso povo. E eu quero crer que o cativeiro que estamos termina hoje à noite, e daqui desta igreja Deus vai levantar labaredas de fogo para incendiar São Paulo. Eu profetizo que Deus levantará labaredas de fogo aqui para incendiar em outras nações através da obra missionária. Eu profetizo que a Assembleia de Deus em Sorocaba viverá um tempo de vanguarda, onde a glória de Deus permanecerá entre vós, e cada membro deste corpo sagrado será um soldado de Cristo. E eu profetizo a falência do império das trevas em Sorocaba e onde esta igreja colocar os pés. Eu profetizo a falência de todos os terreiros de macumba. Eu profetizo a falência de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha. Eu profetizo a falência de toda a cientologia. Eu profetizo a falência de todas as seitas heréticas. Eu profetizo que a glória do Senhor que virá agora fará com que a glória a nós seja maior desta vez do que da outra. Onde estão os profetas? Onde estão os homens e mulheres que oravam em línguas incessantemente? Onde estão os homens e mulheres que quando tocavam seus instrumentos, demônios fugiam? Onde está a minha geração? A minha geração dos 30, os meninos e meninas que hoje são pais. Nós temos alicerce, nada abala a nossa fé. Pode se levantar 11 mil demônios contra nós, 1000 cai de um lado, 10 mil do outro, nada abala a nossa fé. Mas eu não posso falar o mesmo dos nossos filhos. Eu não posso falar o mesmo dessas crianças que estão sentadas no colo da sua mãe e do seu pai, porque a minha geração viu a glória de Deus. A minha geração não era envolvida com corrupção eclesiástica ou ministerial. A minha geração não era dada ao orgulho, à prepotência de se estar em um grande ou pequeno ministério. A minha geração só tinha uma visão: quero a Deus, eu quero Deus, eu tenho fome de Deus, eu quero a experiência com Deus. Eu quero profetizar que nós vamos viver dias de ouro novamente. Os nossos filhos não vão se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Os nossos filhos, quando nos sepultarem, se Jesus não voltar até lá, vão dizer ao nosso caixão: bye bye papai, vai mamãe, mas nós nos encontraremos aí, porque nós não vamos abandonar a fé que um dia nos foi dada. Onde estão os crentes cheios do Espírito Santo nesta igreja? Reage!
barulho do portão do cativeiro sendo aberto. Posso ouvir barulho de vozes reconstruindo seus altares. As lágrimas que descem dos olhos dos crentes me empolgam continuar a falar. Pena que o horário não dá. Eu sinto a presença de Deus aqui. Não falo isso por falar, já passei do tempo disso. Eu sinto a glória do grande El Shaddai aqui dentro. Estão sentindo Jesus aí? Sentem a presença dele aí. Sentem a glória dele aí. Pastores, sentimos a presença de Deus. Eu quero que o diabo vá se lascar no inferno. Ninguém para a marcha dessa igreja. Deus já preparou o momento para resgatarmos. E aqueles que acreditam nisso, ponham-se em pé, por favor. Aleluia! Ramash Eiramassuire Cantorobará Ranagastergi Antoroba Suiri Bicala Mahasya Managassui. Feche seus olhos. Eu vou fazer um convite nessa noite com a permissão do pastor Osmar. Feche seus olhos. É um convite sério. Incline a cabeça. Eu queria saber se você tem coragem de admitir que você já foi melhor do que hoje, que você já foi mais crente do que hoje. Você tem a coragem de admitir assim: pastor, eu preciso voltar ao que eu era. O Senhor quer fazer a igreja vomitar nessa noite, vomitar o nosso orgulho, a nossa soberba. O Senhor quer fazer a gente vomitar a nossa malícia. Só há um jeito de sairmos do cativeiro: é haver lágrimas nos olhos e arrependimento. Eu vou fazer um convite, talvez sou estranho para alguns, mas meu convite nessa noite é para que você volte a ser criança. Não criança, bebê, sair correndo, mas a voltar a ter o coração de criança. Aquele primeiro amor que era nosso. Se você tem coragem de admitir que você já não ora mais em línguas e quer ser renovado, que você desistiu da sua chamada e quer ela de volta, que você deixou de buscar o batismo com o Espírito Santo e gostaria de hoje ser surpreendido por isso, eu te desafio a sair do seu lugar e vir aqui perto de nós. Quero ser como criança. Te amar pelo que és, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, tornar-me independente, e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor.
forte do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Isso, chora bastante. Recebe um abraço do Pai. Abraça-me, Senhor. Com seus braços de amor. Pai, eu levanto minha voz em oração e oro por esses homens e mulheres que vieram à frente, por aqueles que não conseguiram chegar à frente. Nesse momento, Pai, eles estão com um coração curvado, estão saindo do cativeiro, vão reconstruir de novo seus altares, vão reconstruir sua Jerusalém espiritual, vão voltar a sacrificar no santuário. E quando eles saírem deste santuário, hoje forem para a casa deles, a sua Shekinah vai acompanhá-los até os lares. Vai haver um reboliço nas ruas de Sorocaba nessa noite, Pai. Por onde eles passarem ficará uma brisa suave. Haverá, Senhor, uma mudança nos ares espirituais de Sorocaba. Potestades estão caindo, tronos estão caindo, e o seu Espírito está sendo entronizado, ó Deus de Israel. Agora eu lhe faço um pedido de coração. Onde houver um homem e uma mulher completamente tomado pela sua presença, em lágrimas, arrependido, derrama sobre eles a sua presença. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renove eles. Aqueles que há muito tempo não falam em línguas estranhas, devolve para eles essas línguas, Pai. Aqueles que nunca falaram em línguas, recebam o batismo com o Espírito Santo agora. Abraça-me, Senhor. Ramacharabacanda, Rabassuri de Candarai. Em nome de Jesus, como profeta desta noite, eu profetizo o fim do cativeiro. E depois desta noite, quem viver verá, para ver o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Levante a mão direita para o céu comigo, toda a igreja. E diga comigo em alto e bom som, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha pureza, o fervor, me fizeram esquecer as experiências, me fizeram perder
o desejo pela chamada, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Em Lucas 10:19, Jesus disse: eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões, sobre todo o poder do diabo. Eu vou contar até 3. No 3 você joga no chão e pisa em cima. Quando você fizer isso, você vai encontrar 3 pessoas pelo menos. Vai abraçá-las e vai dizer: somos filhos, e filho não fica cativo para sempre. Amém? 1. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família vai voltar a sentir orgulho de você. 2. Deus levanta Sorocaba como sede da capital do avivamento para São Paulo. Profetizo isso. 2,5. Quem viver verá, para ver o que Deus ainda vai fazer na sua vida. 2,75. O diabo é um mentiroso e derrotado. 3. Joga no chão, pisa em cima. In the quiet of the autumn night, a gentle breeze whispers its delight. Leaves rustle softly, stars gleam bright. In your arms everything feels right. Moonlight paints our shadows tall. In the breeze I hear your call. Autumn breeze in the night so tenderly. In your embrace I feel so free. Every sigh, every touch we share. In the autumn breeze I know you care. Stars above, a blanket of delight. In your eyes, the autumn night. Walking through